Bom dia, pessoal! Dando sequência às nossas discussões, havíamos visto anteriormente como obter a resposta ou conjunto de solução para um sistema de equações lineares via o método de Gauss e via o método de Jordan. Nós veremos agora um outro método baseado em dois teoremas. Nós agora vamos ver como resolver n equações com n incógnitas. O teorema 1.6.1 ele diz que todo sistema de equações linear tem ou nenhuma solução ou exatamente uma solução ou infinitas soluções. Nós havíamos visto isto, só que não provamos, e agora nós vamos provar. Então, seja o sistema linear escrito desta forma: a matriz dos coeficientes vezes a matriz coluna das variáveis igual a matriz coluna dos coeficientes independentes, aí, que não estão multiplicando nenhuma das variáveis b's, né? Desta forma, se o sistema ele tiver uma inconsistência, não vai ter nenhuma solução. A primeira situação de não ter soluções é fácil de entender. Uma outra situação ocorre quando a gente tem uma solução. O sistema tem pelo menos uma solução. Isso ocorre, por exemplo, quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. As equações têm que ser independentes entre si e não pode haver inconsistência. Aí a gente tem o sistema perfeitamente determinado e nós podemos obter uma única solução. E agora, infinitas soluções. Ora, a gente poderia ter 2, 3, 4 soluções, mas o teorema diz que não. Ou tem nenhuma, ou uma, ou infinitas. Então não pode ter 2 ou 3, vai ter só infinitas. E a prova disso aí surge se ele não tem nenhuma ou uma, então ele deve ter infinitas. Então, seja esse sistema AX, a matriz A vezes a matriz X igual a B, com infinitas soluções. Se nós pusermos que tenha duas soluções independentes, x sub índice 1 e x sub índice 2, e x sub índice 0 é igual à subtração dessas duas matrizes colunas, que resultará necessariamente numa matriz x sub índice 0 vai ser distinto de 0, porque x sub índice 1 é diferente de x sub índice 2. São soluções distintas. Nós podemos escrever esta equação. Podemos afirmar que A vezes x sub índice 0 é igual a vezes a subtração x sub índice 1 menos x sub índice 2. Nós podemos aplicar a propriedade distributiva aqui, e isso vai dar ax sub índice 1 menos 2ax sub índice 2. Como isso aqui é uma solução, então resulta em B. Como isso aqui também é uma solução, resulta em menos B. Isso dá a matriz nula. Ok, então tendo esta equação em mente, nós podemos resolver a seguinte expressão. A vezes a primeira solução, x sub índice 1, mais k vezes x sub índice 0, resultará em quem? Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter esta equação aqui. E esta solução resulta em B. E esta solução, nós temos o K aqui, que pode sair, que é uma constante, resultará em K vezes A x0. A x0 é 0, é a matriz nula. Então nós vamos ter isso aqui. A matriz B mais a matriz nula é a matriz B. Logo, que x sub índice 1 mais K vezes x sub índice 0 é uma solução de AX igual a B. Só que, como x0 não é nulo, então existem infinitas possibilidades. Nós podemos escolher K como sendo 1, menos 2, menos 3, infinitas possibilidades de escolha sobre K. Desta forma, nós vamos ter infinitas soluções e está concluída a prova. O outro teorema, 1.6.2, ele diz que se há uma matriz invertível, n por n, então para cada matriz B de tamanho n por 1, o sistema de equações AX igual a B tem exatamente uma solução a saber, x igual a A menos 1 vezes B. Isto não é difícil de provar, eu vou seguir mais uma vez o encadeamento do livro. O livro é muito bom e eu não preciso inventar a roda. Dando sequência, nós vemos que se nós multiplicarmos à esquerda A menos 1 vezes B por A, nós vamos ter a identidade que é igual a B. Certo. Mas esta expressão é justamente a mesma expressão que nós tínhamos anteriormente do sistema de equações lineares. A vezes x igual a B, onde x pode ser escrita como A menos 1 vezes B. Certo, então A menos 1 vezes B é uma solução. Vamos agora provar que esta é a única solução.
Vamos supor que haja uma outra solução arbitrária, x subíndice 0. Desta feita, nós podemos escrever que a matriz A vezes x subíndice 0 é igual a B. Daí nós multiplicamos à esquerda esta relação de igualdade por A menos 1 e ela continua válida. A menos 1 aqui e A menos 1. A menos 1 vezes A é a identidade, que vai resultar em x subíndice 0. E A menos 1 vezes B é igual a x subíndice 0. Então, se houver uma outra solução, é a mesma solução. Então, não existe solução diferente, ela é a única solução. Vamos a uma aplicação? O exercício 1, sobre solução de um sistema linear usando A-1, ele usa o sistema de equações, este sistema de equação dado, que tem um formato matricial de A vezes x igual a B. A é a matriz dos coeficientes, x é a matriz das variáveis x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3 é uma matriz coluna, e B é uma matriz coluna dos termos B, 5, 3 e 17. Ora, nós podemos escrever A dessa maneira, os coeficientes, x assim e B desta forma. No exemplo 4 da sessão anterior, a última discussão que nós tivemos, encontramos a matriz inversa de A dada por esta expressão, seguindo o método utilizado na seção 1.5. Pelo teorema 1.6.1, a solução x para as variáveis será A menos 1 vezes B. E aí nós temos esta matriz A menos 1 vezes B. B é a matriz coluna. Se nós multiplicarmos esta linha por esta coluna, nós vamos ter menos 40 vezes 5, 200. E se nós somarmos 16 vezes 3 mais 9 vezes 17, nós teremos 201. E isto resultará em 201 menos 200, que é igual a 1. Se nós multiplicarmos esta linha por esta coluna, teremos menos 1. Esta linha por essa coluna é menos 2, eu já fiz. De forma tal que x, que é essa matriz coluna, vai ser igual a essa matriz coluna. Então, esse termo x subíndice 1 é igual a 1, x subíndice 2 é igual a menos 1 e x subíndice 3 é igual a 2. Nós podemos escrever desta forma. Vamos agora ver um problema resolvido mais complexo para que vocês entendam o método. O método começou lá na seção 1.5. Então, vamos a um problema 6 da lista de exercícios. Do 1 ao 8, ele pede para resolver o sistema invertendo a matriz dos coeficientes usando o teorema 1.6.2. Então, no problema 6, nós temos aqui um sistema de equações lineares com 4 variáveis, ômega, x, y e z, escrito desta forma. Nós podemos escrever a matriz dos coeficientes A desta forma e, seguindo o método para obter a inversa de A, discutido na seção 1.5, nós devemos escrever ao lado, na forma de uma matriz particionada aqui, a matriz identidade de mesmo tamanho aqui de A, que é 4 por 4. Desta feita, nós vamos usar o método de Gauss-Jordan deste lado, levar a matriz A na matriz identidade, e deste outro lado nós aplicaremos as mesmas operações elementares por linhas, ok? E a matriz desse lado resultará na matriz inversa. Se nós seguirmos esses passos que eu vou mostrar na solução dos exercícios em sala, e nós vamos chegar nesta forma. Esta forma aqui é a forma de uma matriz escalonada reduzida por linhas. Nós usamos o método de Gauss-Jordan. Aqui nós temos I, onde era A. E deste outro lado nós temos uma outra matriz. Ela deve ser A menos 1. Então, A menos 1 é igual a esta matriz aqui ao lado. Gostaria de chamar a atenção para que a solução do problema está justamente na matriz x, coluna, que é as variáveis w, x, y e z. Ela deve ser escrita como A menos 1 vezes B. Nós temos A menos 1 aqui, obtido, vezes B, que é a matriz das constantes, B's, né? 0, 7, 4 e 6, isso está lá no problema. Nós vemos aqui no problema os B's, 0, 7, 4 e 6. Desta forma, nós podemos multiplicar essas duas matrizes, a matriz 4 por 4 vezes a matriz 4 por 1 resultará na matriz 4 por 1. E daí nós vemos que esta linha vezes esta coluna vai resultar em menos 6, menos 1 vezes 6. Esta linha vezes esta coluna vai resultar em menos 3 vezes 7, que dá menos 21, mais 16, mais 6, que resultará em 1. E esta linha vezes esta coluna resultará em 10, e esta última linha vezes essa coluna resultará em menos 7. Eu vou resolver com vocês em sala, e aí nós vemos
que esta matriz coluna é igual à matriz das variáveis ômega x, y, z, nós podemos igualar aqui e teremos a solução do nosso sistema. Note que, nesses exemplos, o método deste exemplo 1, bem como do problema resolvido, ele só se aplica quando o sistema tem o mesmo número de equações incógnitas e as matrizes de coeficientes é invertível. Se o número de equações for menor do que o número de incógnitas, nós devemos ter um sistema subdeterminado e infinitas soluções. Se a matriz não é invertível, é porque ela deve ter uma inconsistência. E se essas duas condições forem satisfeitas, o número de equações incógnitas for iguais e o número de a matriz dos coeficientes for invertível, então nós devemos ter uma única solução, o sistema é completamente determinado. No próximo tópico, nós discutiremos sistemas de equações lineares para matrizes de coeficientes comum e mais propriedades das matrizes invertíveis. Continue conosco.